Fala pessoal, beleza? Aqui é o Story Games. E hoje vamos falar. E hoje? Não, isso aqui é uma gameplay de jogos, só que não é só de jogos não. Prometo. Só que vai ser só. Eu vou jogar esse jogo enquanto falo de uma guerra, beleza? Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, Vietnã. Muito tempo atrás, Estados Unidos brigavam com o Vietnã. Na verdade, com a União Soviética, né? O Vietnã foi a prova que táticas vencem poder militar. Essa é a prova total. Os Vietcong começaram a usar táticas de guerrilha. Aí você pergunta, teve outros que usaram. Rebeldes na Espanha durante as guerras napoleônicas também usaram essa tática. Existe literalmente o que falou. Uma guerrinha muito pequena. Chama guerrilha. Por esse motivo, a guerra não é tão grande. É uma tática pequena, só que extremamente bem eficaz. Só que a maioria dos países que usam ganham a guerra. A maioria. Se você saber usar guerrilha perfeitamente, você ganhou a guerra. Parabéns. Se você não sabe usar, você perdeu. Não tem outra cura. Quando você tem um país que está usando guerrilha contra uma potência global, tipo os Estados Unidos, o país que ganha guerrilha quase sempre vai se dar melhor. Napoleão Bonaparte conheceu isso da pior maneira. Ele foi brigar com isso, o exército, né? Napoleão. E as coisas brigaram que não imaginava, o que Napoleão nunca imaginaria, é que ia sofrer e tomar um couro dos rebeldes espanhóis. Sim, ele tomou um couro dos rebeldes. Ele tomou o maior couro das guerras contra os rebeldes. Um dos maiores, né? Porque o maior couro foi contra a Rússia. Inverno. Todo mundo sabe que no inverno você não se mete com a Rússia. Se você se mexeu com a Rússia, já era. Você perdeu. Não tem outra cura, não. Não tenho dica. A única dica é usar casacos e resistir hemorraia. Tá, voltando pra guerra do Vietnã. Então, só eles tentou atacar completamente todo o Vietnã do Sul. Do Norte, né? Mas como o Vietnã do Norte já tinha invadido o Sul, estava atacando em média os territórios atacados. Os do Vietnã do Sul. Em média. Então, tanto é que o pessoal do Vietnã do Sul não tinha muita moral pra ajudar, não. Sério, a maioria no Vietnã do Sul apoiava o comunismo. Porque literalmente é uma ditadura. Não, o capitalismo ali era uma ditadura que não permitia as pessoas serem budistas. A maior religião do Vietnã na época. Na verdade, até hoje. A maioria deles são budistas. Ou seja, o líder do Vietnã do Sul era completamente quase total xenofóbico ao país inteiro. A maioria da população sofria disso. A maioria. Podia ser considerado símbolo de comunismo. Vietnã do Norte. Por isso que, né? O Vietnã do Norte, acho que ganhou tanta força. Força, né? Porque, tipo assim. Porque imagina dois países. Um país agrede a maioria da sua população por causa de religião. E o outro aquece eles, guarda em túneis e te chama para uma guerra contra o mesmo cara que vai você sofrer. É óbvio que você vai aceitar lutar contra aquele cara. É óbvio. Entre sofrer preconceito do seu próprio líder ou matar acabar com o governo daquele cara, você obviamente vai querer acabar com o governo dele. Não importa o que fosse. Viu? Por isso que o Vietnã do Sul, a China, é assim. Não, por isso que o Vietnã do Norte ganhou a guerra. E também foi por isso que os terroristas lá no Afeganistão ganhou da União Soviética. Também são conhecidos também como cemitérios de impérios.
Isso a gente não pode negar. Sobre o Afeganistão. Porque todo mundo que invade se dá mal. Quer dizer, menos foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se deu bem. Eu acho. O pai disse sempre disse que se deu bem. Que os Estados Unidos sempre se dá melhor contra o Afeganistão. Mas também tem mais pessoa que diz que se deram mal. Não sei. Aí fica difícil mesmo, compreensão. Mas que a gente sabe que governos às vezes mentem para a população. Caso do governo da União Soviética. A União Soviética mentiu para todas as pessoas do país, dizendo sobre o acidente do foguete que eliminou a Laika, cachorro que foi a protagonista da União Soviética. Foi aquele dia da União Soviética. O governo literalmente mentiu, falando que eles colocaram uma vacininha que fez ela morrer. Não, na verdade foi um erro no foguete. Não, o foguete não explodiu, mas ficou muito quente. Aí a Laika acabou morrendo de calor. E de desidratação também. E também de troca morreu de desidratação. Porque foi muito desidratada. Com o tanto de suor, ficou desidratada. Como ela ficou desidratada, ela acabou morrendo de sede. Os soviéticos não confessam que eles queriam permanecer vencedores. Vencedores na guerra, entendeu? Então, se pergunta, por que eu tô jogando esse joguinho? Antes, teve muita vez que eu tava planejando postar um vídeo. Aí eu jogava esse joguinho nos planejamentos. Então por isso que eu tô jogando. E também porque é um jogo de guerra que combinaria muito com o tema do vídeo. Então, continuando. O Vietnã do Norte, ele conseguiu ganhar muito apoio popular. Mesmo no caso do Partido Comunista Chinês, do Mujahideen. É o mesmo caso. Mudou nada. Um governo fez alguma coisa que foi inaceitável para a população. A população ficou com raiva. A população foi atrás do governo. A população ficou furiosa. A população entra em guerra. A população ajuda todos os terroristas, anticomunistas. Mas mais islâmico chega, porque era uma guerra santa. Então ali começa a grande. Então ali começou a bagunça. E assim começa a bagunça. Aí começa toda uma bagunça colossal. Aí começa uma bagunça colossal. Por causa disso, uma bagunça imensa se estourou. Imensa. Danos irreparáveis. Irreparáveis. Para se iniciou. Não eram irreparáveis mesmo. Não dava pra reparar. Parecia lá. O que você fez com a maioria do país. Se você falhou, agora você falhará para sempre. Por causa da sua patetada, não adianta pedir desculpa pros próprias pessoas que você fez literalmente sofrerem. Sempre elas vão te odiar. É regra. É uma regra da geopolítica. Da política é essa. Nunca faça algo que a população fique em raiva. Sempre faça algo para a população ganhar. Você ganhar votos. Literalmente jogar gás tóxico que causa mutações em pessoas até hoje, nos dias de hoje. E hoje você não vai ganhar mais votos, você vai perder votos. Faz uma guerra que fez muita parte de pessoas. E pessoas morreram. Não vai te dar mais votos. Isso vai deixar para pessoas não te perdoarem. Sempre busque não atrapalhar a vida das pessoas. Entendeu agora? Mano, agora eu tô pensando aqui, eu tô parecendo até um reclamão de política. Sério. Sempre não atrapalhe pessoas. Que as pessoas precisam de um governador. O governador precisa de votos. Logo, sem votos,
sem população, sem vantagem de votar, tem vantagens sem votos. Alô? Isso deveria ser a regra no global, né? Todo gênio, qualquer pessoa que tenha pelo menos algum QI na cabeça sabe disso. Que pelo menos pra você ser eleito, muitas pessoas têm que ver vantagem em você. Se as pessoas não veem vantagem, elas não vão votar em alguém que não dá vantagem. Ou elas ligam pra política, o que é um grave problema. Pelo menos aqui no Brasil, né? Quando mais pessoas ligam pra política, os resultados ficam bem diferentes. Te garanto. Não ligam pra o que o presidente fala. Quando a gente fala besteira, as pessoas não vão votar nesse presidente. Porque ele falou besteira, ou tipo, que sei lá, que a varíola é nada. E um exemplo, não tô dando de indireta pra ninguém, tá? Tô dando direto pra ninguém. E aí, tá? Então, e aí você literalmente fala isso e espera que as pessoas votem em você? Varíola foi a segunda doença mais letal da humanidade. E a primeira foi a malária. E se falar que a malária ou gripe suína, HIV, coronavírus, essas doenças que causaram sofrimento em várias pessoas ao longo da história, que foi um terror por muitos anos, é errado, né? Vamos ser sinceros. Não pode falar que, sei lá, que fungos são inofensivos. Muitos são, mas não é todo mundo que é inofensivo, né? Vamos ser sinceros, né? Sejamos realistas, né? Tem doença mais letal tem doenças mais letais e tem doenças menos letais. O Covid-19 era menos letal, mas era muito contagioso. E falar que essa doença aí não ia mutar e fazer algo terrível com a humanidade é errado. A gripe muda toda vez. Às vezes que é até letal, muito mais letal do que foi no ano passado, sei lá. Cada ano muta a gripe. E achar que a gripe é inofensiva, que sempre será a gripe que a gente conhece hoje, tá errado. A gripe tá mutando, a gripe fica mutando. Outro vai ser que é um documentário hospitalar, né? Deixa de, sei lá, falar sobre guerra. Precisa até mudar o vídeo. Tá, voltando pro assunto do vídeo. A guerra do Vietnã. Os Estados Unidos perdeu. Tá, porque todo mundo se manifestou. Não. Tá, porque a guerra do céu, louco, não compensa. Porque, tipo assim, você perde familiares e ainda perde a guerra. Sério. Compensa o quê? Não compensa nada. Sim, o governo perde respeito. Você perde respeito. Os Estados Unidos perdeu respeito. Habilidade de botar medo em qualquer um que apareça na sua frente. Em qualquer inimigo. Então eles perderam a habilidade, mas de Estados Unidos. E também os Estados Unidos não virou mais Estados Unidos. Isso é o poder da guerrilha, tá? Da guerrilha. Você viu o que fez com os Estados Unidos? Os Estados Unidos perdeu o poder militar. Perdeu votos. Perdeu tudo. Perdeu até... Isso só não é mais humilhante do que perder pra emus. Próximo vídeo, Guerra dos Emus. Seria muito arriscado. Arriscado seria literalmente começar a eliminar guerreiros. É impossível. Viu? Eu tenho que contar com as armadilhas do Vietcong. Você não vai ter chance contra ele. Você vai morrer. Vai morrer. Eles usam uma armadilha. Assim, começaram assim. Tinha alguns bambus. E sabe o que tinha entre esses dois bambus? Aí, alguns buracos. Aí, tá bom. Sobreviveu, tá ok. Não. Eles são tudo maléficos que queriam que os americanos pudessem também infecções. Colocando cocô. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui!